Hello, guys! Olá, galerinha, aqui é a professora Michele. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o plural of nouns, tá? Aqui no caso é o plural dos substantivos em inglês. E a gente vai trabalhar um pouquinho com cada regra. Lembrando que é muito importante você conhecer os substantivos, saber o significado de cada um, para que quando você precise passar para o plural, você possa lembrar dessas regrinhas que a gente vai falar agora, tá? Então vamos iniciar aí. Para se formar o plural dos substantivos em inglês, como regra geral, assim como em português, deve-se colocar a letra S ao final do mesmo. Então, olha só. A gente vai utilizar praticamente com a mesma regrinha que a gente tem aqui a maioria das palavras no português. Então, aí entrou como exemplo notebook, que é o caderno, e aí no plural, notebooks, tá? Apenas um S. Eraser, que é o apagador, no plural, erasers. Esqueci de falar no início que a gente está aproveitando um slide pronto do próprio SlideShare, que fala sobre isso. É um site que você pode compartilhar mesmo, utilizar os slides prontos deles, tá? E eu gostei muito, tem todas as regrinhas que eu precisava falar, então eu tô aproveitando esse slide deles próprios, tá? Por isso tá ficando o link aí para vocês até aparecendo. Bom, continuando. Então, a gente já sabe que a regra mais simples é a regra do S, tá? Onde você, no plural, apenas acrescenta um S. Para formar o plural de alguns substantivos, nós devemos seguir algumas regrinhas, porque nem todas as palavras a gente vai acrescentar apenas um S, tá? Então, vamos agora a que regras são essas. Primeira regra. Nos substantivos terminados em X, SH, CH, S ou Z, recebem um acréscimo de ES. Eu tenho uma certa ordem que eu gosto de decorar, que eu falo assim, S, SH, CH, X, E e O. O O não entrou aqui ainda porque o O tem exceções, tá? Mas eu gosto de gravar nesta ordem, não sei porquê. Desde que eu estudei, eu gravei assim e ficou mais fácil para mim. S, SH, CH, X, E e O, tá? Todas as vezes que a palavra terminar com essas letrinhas, a gente vai acrescentar o ES. Então, dá uma olhadinha aí. Box, que é caixa, no plural a gente coloca boxes. Brush, que significa escova, no plural a gente usa brushes, com ES. Beach, que é a praia, vamos falar beaches. Bus, que é o ônibus, nós vamos falar buses. E buzz de zumbido, buzzes, tá? Com ES no plural. Então, palavras terminadas em S, SH, CH, X, Z e algumas terminadas em O, tá? A gente vai falar do O daqui a pouquinho. Segunda regra. Quando o substantivo terminar em Y e este for precedido de uma consoante, o plural é formado trocando-se o Y por IES. Então, a gente vai lembrar sempre que se a palavra terminar em Y, você tem que olhar que letra que vem antes desse Y. É uma consoante, como fly, como babe? Então, nesse caso, eu retiro esse Y e troco esse Y por IES. Então, fly, que é a mosca, fica flies. Baby, que é o bebê, fica babies, tá? Mas vamos pensar na palavra toy, brinquedo. Boy, menino, né? É um Y, só que ele é precedido por uma vogal. Então, nesse caso, a gente não segue essa regra aí. A gente segue a regra geral de apenas colocar um S, ok? Aí, ó, apareceu aí agora. Quando o Y for precedido de uma vogal, usa-se a regra geral. Então, a gente tem play, peça teatral, né? Aí ele não tá como verbo, ele tá como substantivo, tá? Que a gente conhece muito o verbo to play, né? Que é brincar, tocar e jogar. Só que aqui ele tá como substantivo, então play também significa uma peça teatral. Então, nesse caso, o Y foi precedido por uma vogal, apenas acrescentem um S. Mesma coisa com toy, brinquedo.
é terminado em Y, precedido por vogal, então a gente coloca apenas um S. Terceira regra. Para os substantivos terminados em O, precedido de uma consoante, o plural é formado apenas acrescentando S. No caso de tomato, que é o tomate, vai ficar tomatoes, negro, negroes, ok? Sem problemas. Até aí, então, são palavrinhas potato, de batata também, com S. São palavrinhas que terminam em O, eu vou lá e vou colocar o ES. Porém, se o O for precedido de vogal, a gente precisa ter esse cuidado. Existem algumas exceções, não é só o caso da vogal, mas aqui vamos falar da vogal então primeiro. O O sendo precedido por uma vogal, a gente vai seguir a regra geral, como por exemplo radio, que a gente vai colocar apenas um S, radios, cuckoo, cuckoos, tá? Apenas um S, no caso do O, precedido por uma vogal. Antes de falar da outra, deixa eu relembrar aqui. Por exemplo, motto. A gente coloca apenas um S também. Por quê? Porque é uma palavra abreviada. Motto vem de motorcycle. Motorcycles, a gente vai colocar apenas um S. Então, motto também. A mesma coisa acontece com photo, tá? Que vem de photograph, que a gente coloca apenas um S no plural. Então, quando eu abrevio photo, eu também vou colocar só o S na palavra, tá? Então, o O tem essas exceções. A gente precisa gravar quais são as exceções. Quarta regra. Nos substantivos terminados em F ou FE, trocam-se os mesmos por VES. Como assim? Toda vez que a palavra terminar em F, eu vou trocar por VES. Se a palavra terminar em FE, eu vou tirar o FE e colocar um VES. Então, aí surgiram alguns exemplos. Cough, coughs, elf, elves, half, halves, knife, knives, live, lives, life, lives, loaf, loaves, self, selves, sheaf, sheaves, shelf, shelves, thief, thieves, wife, wives, wolf, wolves. Então, vocês perceberam que independente se ele terminou em F ou terminou em FE, eu troquei por VES, ok? Assim como em português, com os substantivos lápis e pires, né, que a gente já tem uma palavra naturalmente no plural, em inglês também tem substantivos que têm a mesma forma, tanto no singular como no plural. A gente chama até de plurais irregulares, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, sheep, que é o carneiro, no plural fica a mesma coisa. Deer, que é o veado, também. Trout, que é a truta, também fica igual no plural. E fish também, tá? Tem até alguns casos, né? Alguns autores já usaram fishes no plural da seguinte maneira: se você estiver falando de variedades de peixes, tá? Eu tô falando de tipos de peixes diferentes, eu até posso usar o fishes, mas eu tô falando do substantivo comum, fish, não tô especificando que tô falando de tipos diferentes de peixe, então você não coloca no plural, tá? Você usa fish normalmente. Certos substantivos têm plural irregular. São aqueles que possuem a forma própria deles. Então, por exemplo, man, que significa homem, passa para man com E. Preste atenção nisso aí, gente, que toda palavra em inglês terminada em man com A, no plural vai para man com E. Mesma coisa acontece aí logo na palavra de baixo. Woman, que é a mulher. Women, mulheres. A pronúncia fica bem diferente. Porém, a única coisa que eu troquei foi o A pelo E. Então, isso acontece com várias palavras em inglês, tá? Policial, policeman, troca o A pelo E, já foi pro plural. Carteiro, postman, troca o A pelo E, para passar para o plural. Tem várias outras palavras que terminou em man, com A,
Para o plural, basta colocar man com E, tá? Temos também foot, significando pé, que passa para feet. Goose, que é ganso, que passa para geese. Tooth, que é dente, passa para teeth. Ah, então todas as palavras com OO no plural vai ser EE? Não. Há exceções. Por exemplo, school, né, de escola. No plural é schools, apenas colocando um S, eu não troquei para EE. Então, assim, não é uma regra de 100%, tá? Mouse, que significa rato, no plural passa para mice. Louse, que é piolho, passa para lice. Child, criança, no plural fica children. Então, assim, são alguns plurais irregulares que a gente precisa ir gravando, né? Por exemplo, person, de pessoa, passa para people, tá? Não existe two persons, né? É two people. Então, tem que ter esse cuidado, tem que ir gravando esses plurais aí irregulares. Então, gente, finalizamos aí, tá? Esse assunto de plural. Um beijinho para todos.